Os jovens desprezam os idosos, desprezam aqueles que, em prática, ali, por alguma certa diferença de anos, são mais velhas do que eles. Eu estou dizendo aqui especificamente os jovens, mas eu coloco aí como a sociedade em geral costuma desprezar os idosos, os mais velhos. E isso eu estou dizendo porque não é de característica só do jovem, mas até mesmo do adulto, aproximadamente de 40 anos ou até 50 anos, ficar se referindo e intitulando de forma pejorativa aquele que tem uma certa idade a mais, uma pessoa idosa ou menos. E aqui nesse vídeo eu vou estar dando a minha opinião no sentido de aversão mesmo, em relação a isso, sobre o porquê que eu estou afirmando isso, porque eu observo já há algum tempo já, eu tenho 27 anos, mas é algo que eu já sempre observei, sempre percebi, mas de uns últimos um ano para cá eu comecei a observar isso com mais detalhes e tudo mais, no sentido porque eu não me posicionava dessa forma, no sentido de se referir e até mesmo tratar as pessoas mais velhas, seja idosos ou até mais velhas normal, assim, que eu digo, por exemplo, um jovem que tem 22, 23, 25 anos, se refere a alguém que não necessariamente é um idoso ainda, tem só 30 e poucos, ou nem chegou nos 40 ainda anos, como velho, de forma pejorativa e etc. Embora seja fato uma pessoa ter uma idade a mais, ele está ali dizendo velho, é um tratado, uma forma de se referir pejorativa, sabe? Porque não há respeito e educação. Bom, eu espero que você, minha amiga e meu amigo que está assistindo esse vídeo, você esteja bem e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Já um tempinho que eu me incomodo com essa mania e o tipo de aversão que se intitula, no meu ver, como desprezo de não só jovens, embora eu veja isso mais presente em jovens, mas em pessoas gerais, pessoas que deveriam ser exemplos, assim, que têm entre 40 anos até 50 anos, ou ali entre a metade dos 50 anos, ali 55, assim, se referir a alguém mais velho, idoso, como velho, e sabe, aquela impaciência, aversão, e sempre tratar de forma pejorativa alguém mais velho como algo vil, como, sabe, com aquela aversão e tudo mais, como se aquela pessoa fosse totalmente descartável. Eu não vivi para sempre, eu não posso aqui dizer se isso sempre foi assim, talvez que se você tem mais idade do que eu tenho 27 anos, você aí mais velho, talvez possa me dizer melhor se pelo menos no Brasil isso sempre ocorreu, se antigamente também era assim, os jovens ou até as pessoas em geral tinham essa aversão, tinha esse certo de atitude que demonstra desprezo para os idosos ou para as pessoas em geral. Eu digo isso porque eu arrisco dizer que talvez, arrisco a dizer que talvez em outros países talvez não sejam assim, e se pá, no decorrer da história, a figura da pessoa mais velha, principalmente os idosos, sempre foi visto como algo de respeito, até no sentido de glória ou algo assim maior, tanto que o chamado ancião, né? Os anciões de determinadas comunidades, culturas antigas, que eram as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, transmitiam ali aquela sensação de maior sabedoria, por ter mais experiência de vida e etc e tal. Em algum momento era favorável e bonito, assim, você se dispor a escutar as pessoas mais velhas que viveram mais tempo que você, que de alguma forma acumularam mais experiências de vida com você. Obviamente eu quero fazer um parênteses aqui, eu não sou daqueles que defendem que muita idade significa sabedoria e experiência de vida. Tem pessoas que podem ter uma certa idade e não ter vivido nada, e tem pessoas que podem ter uma idade pouca, sabe? Assim,
e ter vivido muito, ter vivido com muita intensidade, ter acumulado verdadeiramente experiências de vida. Então, assim, só fazendo parênteses, idade não significa nível de sabedoria e nível de experiência de vida. Um jovem ou adolescente pode ter passado por muitas coisas intensas da vida que fizeram ele amadurecer de forma absurda precocemente e acumulando muitas e muitas experiências de vida, enquanto que há pessoas com 40 anos ou mais que não foram forjados pela vida a ponto de acumular grandes experiências, ter vivido grandes situações que fizeram amadurecer, sabe? Porém, eu acredito que só pela pessoa ter uma idade a mais, eu sempre tentei, me prezo muito pelo respeito aos mais velhos. Não me refiro a qualquer pessoa mais velha seja idoso ou que tenha mais velho como, o velho, quem é esse velho, essa pessoa velha, como eu vejo aqui Jorge falando, esses velhos, fulano é velho e tudo mais. Não, senhor, senhora, um idoso e tudo mais. Respeito. Por que eu estou dizendo, Igor? Eu não estou querendo aqui passar lição de moral, cagar regra nem nada. É só mais um olhar crítico, reflexivo sobre que eu me incomodo, eu não gosto disso. E porque eu prezo pelo respeito. E se eu prezo pelo respeito, eu tenho a consciência que naturalmente já tô, né? Eu já tenho 27 anos, eu não já sou o mais de 7 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Mas naturalmente eu vou ficando mais velho. Daqui a pouco é 30, depois 40, depois 50, depois 60 e por aí vai. E independente dessa naturalidade que o tempo vai me dar mais idades, eu vou querer ser respeitado. Sobretudo quando eu estiver numa idade mais avançada, mais fragilizado, isto é, idoso. Então eu parto do pressuposto que eu tenho que entregar respeito e tratamento para as pessoas mais velhas, não necessariamente idosos, mas mais velhos que eu, não se referindo a eles de forma pejorativa ou impaciente ou agressiva, como eles se fossem seres vis e descartáveis, justamente porque eu não vou ter 27 anos para sempre, eu não vou ser jovem para sempre, eu vou chegar naquele lugar e eu vou querer ser referido e tratado de forma respeitosa. Por isso que a gente dá o que tem para naturalmente receber isso. E aqui eu estou falando de respeito e também trazendo essa reflexão e esse olhar de algo que eu percebo. E eu acho importante compartilhar aqui porque eu quero ver tanto de pessoas da minha idade mais nova como pessoas mais velhas do que eu, se elas enxergam isso, se elas acham que é um exagero meu, concordam, acham natural, e se principalmente para os mais velhos que estão assistindo esse vídeo, se eles podem dizer que sempre foi assim aqui no Brasil. Assim, eu digo o Brasil porque é onde eu vivo, arrisco a dizer que talvez em outros locais não sejam assim. Acho que pela cultura de outros países, na minha opinião, um dos maiores problemas do Brasil é a cultura. E quando eu falo cultura, eu não falo no sentido de repertório cultural, de consumo artístico e etc., mas de consciência mesmo, sabe? De consciência e civilidade no trato com os seus pares em sociedade. Então, mediante a isso, eu arrisco a dizer aqui que outros países talvez não esteja isso, esse desprezo não só dos jovens, mas da sociedade, até de adultos, com os idosos, com os mais velhos, e a ponto de se referir e tratar de forma pejorativa a eles com tanta impaciência e etc. E tudo mais, como se fossem seres descartáveis só porque têm uma certa idade, estão frágeis de saúde, e enfim, se eles estão frágeis, se os idosos eles têm fragilidades e incapacitados de fazer certas coisas, é sinal que justamente eles tentaram entregar tanto, né? Pode ser que não todos, não estou querendo também colocar aqui num pedestal pessoas idosas dizendo que são intocáveis, e não, tem pessoas idosas de caráter duvidoso e eu estou sendo respeitoso aqui, para não dizer aqueles que são essencialmente canalhas, pessoas ruins mesmo. Aqui não é querendo colocar num pedestal os idosos, as pessoas mais velhas, não. Mas tocar num ponto de reflexão e crítica de que a gente precisa respeitar pessoas que estão numa condição que a gente, quanto jovem, vai chegar, ou adulto ainda. E que pessoas assim, pela idade, não merecem ser tratado com desdém,
ou certa aversão ou impaciência. É algo que sempre me incomodou, talvez por eu ter sido sempre um jovem, sabe? Desde a minha adolescência com alguns hábitos e costumes que são intitulados de pessoas velhas, como... Enfim, eu vou fazer um vídeo ainda aqui sobre isso, tratando isso de uma melhor forma, mas basicamente você deve entender o que eu estou querendo dizer no sentido de pessoa que tem alma antiga ou espírito de velho, quando tem ali às vezes o corpo de jovem, mas tem a mentalidade a mais. Mas esse não veio o ponto, eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Basicamente é isso que eu queria compartilhar, que eu vejo e afirmo. O jovem, as pessoas em geral, têm um desprezo pelos mais velhos, pelos idosos. Eu não sei se isso sempre aconteceu, se isso sempre, desde o início da história, foi assim. Arrisco dizer que não, depende da cultura. Como eu citei, a questão dos mais velhos sempre ser visto como exemplos de sabedoria, até citei a questão do ancião. Eu acho preocupante, eu acho que não tem que ser assim, porque todos nós vamos, com o tempo, naturalmente avançando em idade. As pessoas podem, porque hoje, devido a esses métodos aí, né, tem como você tratar da sua estética para aparentar ser mais novo do que você é e tudo mais. Mas, na minha opinião, não dura por muito tempo. Naturalmente, a gente vai avançando, a gente vai chegar à velhice e, posteriormente, partir dessa para melhor. Então, eu, quando for mais velho, já tô, né? Cada vez mais vou ficando mais velho, chegando ainda na minha velhice, eu vou querer ser respeitado, justamente porque quando eu sou jovem, né, eu procurava respeitar essas pessoas. E eu quero saber a sua opinião. Quero saber exemplos que talvez você tenha observado no seu cotidiano de ter presenciado alguma aversão de pessoas jovens ou não até adultas se referindo a alguém mais velho, alguém idoso, no sentido de paciência e distrato mesmo, ou rotular de forma pejorativa. Quero saber também se você concorda com as coisas que eu disse aqui, ou se você tem um ponto de vista diferente, acha que é um exagero. É importante para mim, até para a gente debater mesmo, conversar, dialogar sobre assunto que é implícito à nossa vida cotidiana, social. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é importante para mim. Se inscreve no canal, não tenho pedido inscrição aqui no canal, mas estou pedindo aqui. E é isso. Até a próxima, aquele abraço.